Olá, tudo bem com você? Estamos de volta mais uma vez, felizes porque estamos buscando conhecimento da palavra do Senhor e neste dia não será diferente. Tenho certeza que você meditando junto comigo nas Escrituras, nós estaremos crescendo em conhecimento, em sabedoria e conhecimento e mais a respeito do nosso Deus, daquilo que Ele pode fazer, né? Daquilo que Ele tem de projeto na sua vida, né, para que as coisas aconteçam e o necessário é que nós o conheça, né? E para conhecer o Senhor também é necessário que nós o escute, né? Nós ouça as suas palavras, nós medite na sua palavra e nós entenda qual é a nossa verdadeira função diante do Senhor. Hoje nós estaremos vendo a respeito do temor do Senhor, né? Essa palavra já conhecida de todos nós, que é muito comum na nossa boca, né? Mas muito fragilizada no que diz respeito à prática. E esse é um convite da parte do Senhor hoje para que você venha então a realmente ser um homem de Deus, um servo do Senhor, com temor do coração, que carrega isso, né, como se fosse uma bandeira, declarando para todos aqueles que olham para nós, já que nós somos a luz do mundo, né, esse temor. E a palavra do Senhor nos fala a respeito disso no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é um dever de todo o homem. É dever nosso, então, guardar os mandamentos, obedecer ao Senhor. Mas como guardaremos os mandamentos? Ouvindo a ministração, né? Da mesma forma que chega a fé no nosso coração, também chega quando nós ouvimos falar a palavra do Senhor, chega em nosso coração o temor necessário para que nós tenha uma salvação, né? Nós estaremos vendo isso porque o temor do Senhor fala no Salmo 111, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se nós não temos o temor, nós nem começamos a ser sábios. Por isso que nós precisamos buscar do Senhor, né? É entender qual é a hora que nós devemos executar o temor. Eu posso dizer que essa hora é sempre. Nós temos que carregar o temor conosco, porque em todos os momentos somos tentados, em todos os momentos somos convidados a errar, né? Principalmente quando existe uma influência, né, negativa, uma influência do mundo em relação àquilo que nós estamos fazendo ou vamos fazer, e nós estamos ainda nesse mundo, nós não somos daqui, mas nós estamos vivendo aqui por esse período para que a obra do Senhor se concretize. Então nós somos muito levados a fazer coisas, né, sem temer a Deus, mas quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos fala no livro de Apocalipse, em várias partes do livro fala que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala na igreja. E eu posso ir um pouquinho adiante e posso dizer: ouça o que o Espírito Santo fala no teu ouvido, fala no teu coração. Toda vez que você vai praticar alguma coisa e não tiver o temor necessário, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. Não faça assim, não faça desse jeito. Antes pense se você é realmente temente a Deus, vê se você está fazendo certo ou errado, e o Espírito Santo vai te ajudar, né? Até porque ele não quer que nós diga não me avisou antes, senão eu não teria errado. Ele sempre avisa antes para que nós não tenha esse argumento, né, diante do Senhor. E esse temor do Senhor, ele tem várias formas, né, de nós identificarmos, ver se nós verdadeiramente estamos vivendo isso, né? Quando a gente, por exemplo, transforma a glória do Senhor em outra coisa, substituindo aquilo que é de Deus, né? Aquela honra, aquela glória, nós estamos então sem o temor. E quando nós estamos sem o temor, a gente fica vulnerável a fazer coisas que não é para fazer, coisas que são consideradas erro, transgressão, pecado, coisas que vai nos levar à morte, né? Porque o salário do pecado é a morte. E nós temos esse cuidado em não transformar a glória de Deus por outra coisa. Nós vimos na palavra do Senhor, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 23, diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, e assim o seu
eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam o Senhor como se deve fazer, nem lhe dão as graças. Romanos capítulo 1, versículo 20 e 21. Veja que são diante do Senhor coisas que a gente não faz, que é mandamento, são indesculpáveis, né? Verdadeiramente o Senhor se preocupa com isso, porque nós estamos tirando então a glória de Deus e passando para outra, né? A Bíblia fala ainda que e mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem, e corruptível em incorruptível. Veja que Romanos 1, 23, a palavra do Senhor nos fala assim, transforma, né? mudam a glória de Deus, que ela é incorruptível, mas transformam às vezes em adoração a homens, né? Em reconhecimento a homens, honrando homens, e não honram a Deus. E a gente vê claramente isso quando se fala em relação a, por exemplo, Salomão, né? Quando ele passa a permitir idolatria, que antes ele não permitia. Nós vamos ver isso com certeza mais adiante. Mas o importante é que você saiba que é preciso ter temor das coisas de Deus. Reconhecer antes de ter uma atitude, você saber que você tem que ter um temor. Você tem que pensar, isso não é medo, isso não é receio, isso é ser tolerante, isso é ser aquele que se precaver das coisas, né, antes que elas aconteçam e acaba pecando, né? E a graça também, quando ela é distorcida, nós podemos ver que no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, é um outro item que nos mostra a relação ao temor, né? A graça distorcida. Paulo fez algumas previsões sérias sobre a situação do homem. Ele descreve, né, nos momentos que ele viveu, nos últimos dias, ele disse, haverá homens amantes de si mesmos, difíceis, homens, pessoas que amarão a si mesmas por meio do dinheiro, por interesse do dinheiro. Elas serão arrogantes, orgulhosas, zombadores de Deus e desobedientes a pai e a ingratos. Veja que essas duas palavras que nós vimos agora, desobedientes e ingratos aos pais, né? Não só aos nossos pais, mas como pais espirituais também, que nós temos pessoas que nos mostraram o caminho da salvação, nós estaremos sendo então desobedientes àquilo que eles nos ensinaram. E isso é ruim, porque diz assim, ó, e eles não considerarão nada o que é sagrado, serão destituídos do amor e do perdão, difamarão outros e não terão domínio próprio, serão cruéis e não terão interesse no que é bom. Trairão seus amigos e serão irresponsáveis, enfatuando-se pelo orgulho, e amarão mais o prazer do que Deus. A gente tem que observar isso aí também, que haverá esse tipo de homens, existe esse tipo de homens. Nós podemos enumerar algumas coisas que você consegue puxar pela sua memória, logo você vai ver que essas pessoas existem e elas são desobedientes e são ingratos. Portanto, não há temor nesse tipo de pessoa. Diz a palavra do Senhor, eles agirão como se fossem religiosos, mas rejeitarão o poder que lhes poderia tornar-lhes semelhantes a Deus, né? E religioso, você sabe que nós não precisamos nem enumerar, né? Nós vemos toda hora um religioso se levantando com pensamentos, com atitudes, com palavras, que a gente fica só dizendo, da onde conseguiu tirar essa ideia mirabolante, da onde conseguiu tirar essas coisas que o Senhor não está nesse negócio, né? É a própria graça de Deus que eles, da qual eles se gabam, né? Dizendo que isso é graça, mas a graça não é permitir tudo, não é ser assim, todas as coisas de qualquer maneira. A graça tem que ser acompanhada do temor do Senhor. Amém? Temer a homens e temer ao Senhor. Esse outro ponto aqui, diz a palavra do Senhor, né? Existem muitos cristãos que estão temendo a homens e não a Deus. Por isso, vão
vamos diferenciá-los agora, né? O temor do homem é aquele que fica alarmado, ansioso, impressionado, ele fica apavorado, desconfiado ou temeroso diante de homens mortais. Há pessoas que estão aprisionadas nesse tipo de medo, vivem fugindo, escondendo-se da renovação, reprovação ou de prejuízo, evitando constantemente a rejeição e confronto. Você conhece alguém assim? Verdadeiramente há homens assim, né? Eles ficam ansiosos, preocupados, mas não com aquilo que eles têm que fazer com temor, mas com aquilo que alguém vai pensar deles, né? Por ser temente. Então existe esse tipo de homem, né? E o outro é o tipo de pessoa que o temor do Senhor lhe envolve, né? Inclui respeito e reverência, mas não se limita somente a isso. Somos ensinados a tremermos na presença de Deus. O santo temor de Deus nos dá o lugar à glória do Senhor, honra, reverência, ações de graças, louvor e proeminência que Ele realmente merece. E o que é que o Senhor merece? Ele merece e não o que achamos que Ele merece, né? É o que Ele merece, é o que verdadeiramente o Senhor espera de nós. Tudo o que Ele merece. Honra, glória, reverência, temor, todas essas coisas fazem parte de um homem que carrega temor do Senhor. Pelo temor do Senhor, homens evitam o mal, diz no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 6. É importante que você saiba, então, que o temor do Senhor evita a consequência do mal. Quem quer mal para sua família? Ninguém. Quem quer mal para si mesmo? Ninguém. Então, é necessário nós carregarmos o temor de Deus nas coisas que nós devemos fazer. Essa questão se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Isso é um dos fatos, não tem o que nós discutirmos, né? Guardar o temor de Deus é reverência ao Senhor, guardar os seus mandamentos e considerar, né, que isso é temor de Deus. Nós vimos, como eu falei ali, Salomão, né? Ele pecou voluntariamente, né? Primeiro ele teve sabedoria, que começou no seu ministério, Deus pedindo somente a Deus sabedoria, Deus lhe deu sabedoria, ele foi próspero, ele foi muito inteligente, ele foi conduzido pelo Espírito Santo, Deus lhe deu todas essas coisas, mas já no finalzinho da sua vida, nós relacionamos a questão, né, que resume que Salomão na sua caminhada, está registrado no livro de Levíticos, capítulo 10, versículo 3, né? O exemplo que Salomão buscou sabedoria ao longo de toda a sua vida. E ele alcançou isso, né? Conduziu com sucesso as suas caminhadas, mas, no entanto, ele passou por um momento em que de tormento, de aflição, de angústia, de dor, porque o temor do Senhor em seu coração havia acabado, havia desvanecido. Como fumaça, se espalhou e não conseguiu mais se fortalecer, porque ele permitiu isso. A falta de temor não lhe deu condições de suportar. Então, ele, na sua vida, né, ele mesmo, depois, no final da sua vida, ele examina todas as suas atitudes e ele diz, no livro de Eclesiastes, né, ele examina a sua vida com temor de Deus e a resposta é que tudo que o homem faz é vaidade. Se não carregar temor, antes disso passa a ser vaidade. No final do livro ele conclui, né? A questão da vida se resume em temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Temer a Deus e guardar seus mandamentos. Em consequência disso, nós podemos olhar na Bíblia e ver várias coisas que trazem sucesso para nós, né? A respeito do temor. Se nós vamos enumerar tudo aqui, será muitas, mas é importante você olhar, né? Por exemplo, Salmo 34:7, Hebreus 5:7, Salmo 31:19, Provérbios 19:23, Êxodo 1:20, tanto no Novo como no Velho Testamento temos inúmeras concordâncias a respeito do temor, né?
O temor verdadeiramente ele é a salvação, é isso que nos faz chegar até a salvação, porque eu temo a Deus, logo me posiciono, não faço o que é errado, continuo confiando no Senhor e Ele me abençoa. E isso é o que a gente espera, né? De cada um, que carregue no seu coração o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Amém? Quero orar com você no nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, dou graças a Ti, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, pela voz do Teu Espírito Santo, Senhor, através da Tua palavra, entrar no nosso ouvido e descer para o nosso coração, Pai, que a partir de agora cada um de nós, Pai, se conscientize, ó Deus, de ser temente a Ti, Senhor, tremer antes de tomar posições, antes de assumir qualquer coisa. O temor do Senhor nos fará sábios para a glória do nome de Jesus e ainda mais nos trará salvação. Em nome de Jesus, você crendo, diga amém, graças a Deus. Amém? Até a próxima, no nome de Jesus.